Salmo 133. Por gentileza, o relógio só pode começar a correr agora, tá? Palavra de Deus para mim e para você. Presta bastante atenção. Salmo pequeno, então consequentemente nossa mensagem será de menor duração, em razão do tamanho do texto que nós vamos expor nessa manhã. Salmo 133, palavra de Deus para mim e para você, acompanhe com bastante atenção. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Queridos, hoje pela manhã nós vamos conversar um pouco sobre a dádiva da união. A dádiva da união. E eu queria pedir que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, para que a gente possa nesse momento entregar essa situação diante do Senhor, a nossa necessidade de ouvir a voz do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós precisamos de Ti, a Tua palavra é nosso alimento, é a lâmpada que guia nossos pés, a Tua palavra, Senhor Deus, é o que norteia a nossa vida. Em nome de Jesus nos abençoa, fala conosco, renova nossas forças, nos edifica, faz-nos cristãos mais maduros a partir da mensagem, é o que Te pedimos em nome de Jesus, amém. Queridos, se nós fôssemos fazer uma pesquisa aqui, e perguntássemos o seguinte: o que faz alguém decidir ficar numa igreja? O que é que você responderia? O que faz alguém decidir ficar numa igreja? De repente, alguém poderia dizer: olha, uma boa pregação, um bom louvor, um santuário confortável, ar-condicionado, um som equilibrado, que não sai sangue dos ouvidos, alguma coisa desse tipo. Então, o que acontece? Essa é uma pergunta muito subjetiva, porque pessoas têm motivos diferentes para escolher ficar numa comunidade. Eu já ouvi gente dizer que ficou na comunidade por causa do carisma do líder. E aí, o que acontece? Só que essa pergunta, embora seja uma pergunta importante, mas talvez essa não seja a pergunta mais importante. Talvez a pergunta mais importante seja: o que faz alguém não sair de uma igreja? Porque entrar, quando você chega, tudo é lindo, tudo é namoro, tudo é alegria, mas quando você começa a conviver um pouco, de que de fato você precisa para se sentir parte? Olha, queridos, eu sou pastor há 12 anos, embora ordenado só há 9, mas atuando já há 12 anos, mas de acordo com a experiência desses 12 anos e com os textos que eu li, as pessoas entram na igreja por qualquer motivo, mas elas ficam na igreja geralmente por um motivo: quando elas se sentem em família, quando elas se sentem acolhidas, quando elas se sentem aceitas, quando elas se sentem abraçadas. Tem muita gente que vem na nossa igreja, acha o culto lindo, padrão de qualidade espetacular, volta na semana seguinte, mas na quarta não quer vir mais, porque entra, sai e parece invisível, parece que ninguém está de braços abertos para ele. Então eu queria que nós parássemos um pouquinho agora para refletir sobre o que a Bíblia diz sobre isso. É sobre essa bênção de sermos família, sobre essa bênção de estarmos unidos, que o Salmo 133 vai falar. E se nós entendermos isso direitinho, eu acredito que seremos uma igreja ainda mais abençoada, em nome de Jesus, amém? Então hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos da união do povo de Deus, que nós aprendemos nesse Salmo, ok? Então, o primeiro desses aspectos é que a união do povo de Deus é fonte de deleite. Repita comigo, por favor. A união do povo de Deus é o quê? É fonte de deleite. Olha só o que o salmista diz no versículo 1. Como é
bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Olha só, as famílias entre os hebreus antigos, na cultura hebraica, elas eram famílias voltadas em torno da figura do pai. Eram famílias patriarcais. E era muito raro um filho querer ir para longe do seu pai, mesmo que ele casasse. Acontecia muito dele casar e ficar morando ainda na casa do pai, ou então ele casar e construir uma casinha dentro da mesma propriedade, pertinho da casa do pai. Por isso que você vê lá em Gênesis, os filhos de Jacó já tudo marmando, já tudo casado e tudo juntinho, tudo perto um do outro. Por quê? Porque Jacó ainda era vivo. Enquanto o pai fosse vivo, os filhos queriam estar perto dele. Por isso que a parábola do filho pródigo é uma coisa tão absurda. Um filho querendo a herança antes do pai morrer para ir embora, tá? Então olha só o que acontece. Quando o salmista fala, quando os irmãos convivem em união, a tradução literal do hebraico é, quando os irmãos habitam também juntos. Em outras palavras, ele está dizendo, quão bom e quão suave são os irmãos estarem todos reunidos na casa do Pai. Todo mundo se juntar para aquele almoço de domingo, todo mundo está junto, debaixo do mesmo teto. E ele vai dizer que essa experiência de estar junto, debaixo do mesmo teto, é uma experiência boa, né? No hebraico tov, que significa excelente, da mais alta índole. É a mesma palavra que Deus usa para a sua criação. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era muito bom, lá em Gênesis capítulo 1. Então esse bom significa excelente, de alta índole, uma coisa correta, uma coisa adequada. E a outra palavra, que é a palavra naim, ela significa gracioso, é algo doce. Então o salmista está dizendo, quando os irmãos estão debaixo do mesmo teto, quando os irmãos estão juntos na casa do Pai, é algo correto, ou seja, é bom para Deus, é deleite para Deus, e é algo doce, é deleite para nós. Querido, o que o salmista está dizendo nesse salmo de peregrinação, que era um cântico que se cantava quando estava indo para o templo, o que ele está dizendo é que quando nós nos reunimos aqui, é um monte de irmão que veio comer junto na casa do seu pai, é um monte de irmão que se juntou na casa do pai. E estar na casa do Pai precisa ser uma experiência boa e agradável. Uma vez uma jovem chegou para mim e disse, pastor, Deus não está em todo lugar? Eu disse, tá. Ela disse, então por que eu tenho que ir para a igreja para encontrar Deus? Aí eu disse a ela, quem disse a você que você vai para a igreja encontrar Deus? Você não precisa ir para a igreja encontrar Deus, Deus está na sua casa. Você vai para a igreja encontrar os seus irmãos. E quando você se junta com eles, o encontro com Deus é diferente. O encontro com Deus é especial. Então, meus irmãos, nós precisamos congregar, é para estar juntos mesmo. Nós precisamos congregar porque nada substitui essa experiência. É lógico que você precisa louvar e adorar a Deus em todo tempo, em todo lugar. Nós falamos disso no domingo passado, no salmo que estudamos aqui pela manhã. Mas a experiência do culto público, a experiência do corpo reunido, da família junta, todos em uníssono, dizendo para o Pai, Tu és a razão da nossa vida, isso é bom e agradável, isso é deleite, isso é prazer. Olha, Deus ama a igreja local, a igreja local é um projeto dele. Quem é de Deus precisa amar o que Ele ama. Quem é de Deus precisa amar a igreja local. Então, meu querido, você precisa se deleitar mais nisso aqui. Você precisa gostar mais disso aqui. Essa experiência, essa troca de experiências, essa convivência, essa mutualidade é incomparável. Agora, não é fácil. Não é uma coisa muito fácil. Por quê? Porque na igreja tem um negócio chamado gente. E pensa no bicho complicado. É impressionante como
o único animal na criação que recebeu a imagem do Criador, tornou-se, se brincar, o mais selvagem de todos eles. É impressionante como isso acontece. Mas sabe o que é misterioso? É que mesmo gente complicada, Deus quer que esteja perto da gente. Porque gente complicada nos obriga a ser mais paciente, mais tolerante, mais amoroso, nos faz crescer. E, consequentemente, essas pessoas também precisam crescer com as suas complicações. Então, querido, ame a igreja local. Se deleite nessa experiência maravilhosa dos irmãos reunidos na casa do Pai. Então, a união do povo de Deus é fonte de deleite. A segunda coisa que o texto nos ensina é que a união do povo de Deus é um presente de Deus. Repita comigo, qual é a segunda característica da união do povo de Deus? É presente de Deus. No versículo 2, olha o que o salmista diz: é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Olha, se você der uma olhada lá em Êxodo 29, a partir do versículo 7, você vai ver o momento da unção de Arão, que é esse momento histórico a qual o salmista está se referindo. Davi, no caso, que o salmo atribui a autoria a Davi. Então, o que acontece? Ele está dizendo que essa experiência é como quando Arão foi ordenado sacerdote e aquele óleo foi derramado sobre a cabeça dele. Se você abrir o texto, você vai ver que a unção de Arão não foi um dedinho melado no óleo passado na sua testa. Se você ler o texto, você vai ver que a unção de Arão foi óleo derramado na cabeça. E esse óleo foi descendo pela barba. Esse óleo chega na gola das suas vestes. E o que é que tem de tão especial nessa experiência da unção de Arão? Primeira coisa, esse óleo não era óleo de soja primor, tá? Então, ele era um óleo elaborado pela arte dos perfumistas. Nesse óleo tinha mirra, nesse óleo tinha canela. Imagina só o cheiro desse óleo. Está lá bem direitinho descrito em Êxodo 30, do 22 ao 25, os detalhes, como deveria ser elaborado esse óleo da unção. Então ele diz: olha, é bom como Arão recebendo esse óleo na cabeça, aquele cheiro gostoso, aquele deleite, aquele prazer, mas não era apenas a experiência sensorial, mas o que esse óleo representava. O que é que essa unção representava? Representava a capacitação do Espírito de Deus sobre ele. Como Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu. Então a unção significa o Espírito do Senhor sobre o sacerdote. Em outras palavras, aquele óleo significava: Arão, você vai ser sacerdote, mas não é por sua causa. É por causa de Deus. É Deus que está lhe fazendo sacerdote. É Deus que está lhe dando esse presente. É Deus quem vai lhe capacitar. É Deus quem está fazendo essa coisa cheirosa na sua vida. Então, querido, o que o salmista está dizendo é que a união do povo de Deus é um presente do Pai. Vem de cima para baixo, molha a cabeça, molha a barba, molha a gola das vestes, vem de cima para baixo. Portanto, você estar aqui é um presente de Deus para a sua vida. Se você crê nisso, diga amém. É um presente de Deus para a sua vida. Olha, cada ser humano tem suas particularidades e manias, né? E o meu sogro, pronto, Débora já saiu, vou poder falar do meu sogro. Então, o meu sogro, ele tem uma particularidade muito interessante. Isso Débora diz que é desde que ela se entende por gente. Quando alguém dá um presente para o meu sogro, ele pega aquele presente, não tira da embalagem, bota embaixo da cama. E passa semanas, meses embaixo da cama. E aí, teve uma época que Débora vendia Natura, e eu disse a ela: meu amor, eu quero que você peça um perfume que eu quero dar de presente a seu pai. Ela: não dá presente a meu pai, tu vai te decepcionar.
Porque meu pai vai pegar esse perfume, vai botar embaixo da cama, vai passar. Quando tu for lá, na próxima vez na cidade onde ele mora, o perfume ainda vai estar embaixo da cama. Eu digo, não, mas aí é o problema dele, eu quero dar. Então tá bom. Comprei o perfume, embalamos para presente, demos para ele. Fui embora para Natal, e eles morando em Mossoró e nós em Natal, né? Acho que passou um mês, eu fui visitar meus sogros de novo. Quando eu chego lá, mas não é que embaixo da cama estava o bendito do perfume, do mesmo jeito, com a mesma embalagem. Eu digo, mas isso é que é um bicho bruto. Aí eu peguei e disse, espera aí que eu vou resolver esse problema agora. Eu digo, ô meu chefe, eu chamo meu sogro de meu chefe, digo, ô meu chefe, vem cá, aquele perfume que eu lhe dei, me presta ele aí que eu estou querendo passar. Mas rapaz, ele ficou constrangido, viu? Não, está ali embaixo da cama. Eu digo, posso abrir? Aí ele, pode. Peguei, abri, tchac, danei perfume e botei em cima da cômoda. Um mês depois, quando eu voltei, já estava meio. Sabe, engraçado. Às vezes a gente faz essas coisas com Deus. Deus nos dá presentes e a gente deixa de desfrutar. A gente deixa de sentir a beleza, a bênção, o deleite de desfrutar daquele presente. Meu querido, fazer parte dessa igreja é um presente de Deus para você. Tire a embalagem e aproveite. Desfrute, conheça as pessoas, interage. Se você não sabe o nome, diga, olha, eu já te vejo aqui há um mês e nunca te perguntei, como é teu nome? Ouse, se atreva, interaja, se relacione, porque senão você está vindo toda semana, vê o presente e não toca no presente. Dê uma olhada ao seu redor, por favor, dê uma olhada nesse povo, olhe para trás, olhe para frente, oh povo maravilhoso, oh povo bonito, glória a Deus, oh povo cheiroso, espero. Meu querido, minha querida, esses são os presentes que Deus lhe deu. Tire da caixa e aproveite. Faça amizade, se relacione. Então, a união do povo de Deus é presente de Deus. E a última coisa que nós aprendemos no Salmo é que a união do povo de Deus é prelúdio da eternidade. Prelúdio da eternidade. Olha o que o salmista diz no versículo 3, por favor. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Olha só, para a gente que mora aqui no norte, orvalho não é uma coisa que a gente ligue muito, se preocupe muito, porque nós temos chuva em abundância. Lá na Palestina a coisa não é assim, lá é muito seco. Para a vegetação se manter viva, ela depende daquele orvalhozinho, que é aquela umidade especial que acontece durante a noite, de manhãzinha, de madrugada, pela manhã, e isso é o que mantém as plantas vivas, porque não tem essa chuva diária que tem aqui. Então olha só, o Monte Hermon, que é esse monte citado, era a montanha mais alta do relevo de Israel. E eles achavam que, como ela era mais alta, o orvalho de lá era o melhor que tinha. Estava mais perto do céu, era o orvalho mais espesso, e todo o orvalho que desce nas outras regiões vinha de lá. Mais uma vez a ideia, né? De cima para baixo. Cabeça, barba, gola, Hermon, os outros montes mais baixos. De cima para baixo. E aí o que é que ele vai dizer? Aonde esse orvalho chega, Deus dá vida para sempre. O paralelo que o salmista faz é que quando nós somos corpo, quando nós nos amamos, quando nós nos relacionamos, quando nós nos unimos na casa do nosso Pai, a vida se manifesta aqui. Mas não é apenas vida física, mas a vida que é para sempre, vida eterna. Em outras palavras, quer um pouquinho do céu agora, faça parte do corpo de Deus e viva unido com seus irmãos. Olha,
Eu tenho me perguntado, por que a igreja tem valorizado pouco isso? Por que tem tanta gente que fica na igreja um tempo, depois não precisa ir para a igreja, não precisa me ajuntar com as outras pessoas, eu posso ser crente em casa. Talvez nós estejamos precisando relembrar a importância desse relacionamento, de ser irmão em Cristo. O relacionamento que eu tenho com Valmir é o único que não vai se acabar jamais. Porque o relacionamento que eu tenho com Débora, de marido e mulher, é só para essa vida. A morte acaba esse relacionamento. O relacionamento que eu tenho com minha mãe é só para essa vida. Na eternidade nós não vamos mais ser mãe e filho. Acaba isso. Então você que vive centrado na sua casa, você está esquecendo que isso é muito importante, mas esses relacionamentos são só para essa vida. Agora, o relacionamento que nós temos, que eu tenho com o Valmir, que eu tenho com a irmã Ruth, que eu tenho com a Juju, esses relacionamentos não vão acabar nunca, porque na eternidade nós continuaremos sendo aquilo que já somos, irmãos, filhos do Deus vivo. Então, querido, você precisa valorizar mais isso, querido. Você precisa levar isso mais a sério. Até quando você vai ficar achando que ser batista é a mesma coisa que outras religiões, que você vai só cumprir uma obrigação no fim de semana? Só vir aqui, assistir o louvor, ouvir a mensagem, isso não é ser discípulo. Isso não é ser corpo. Você precisa sair de casa na vibração, na empolgação. Eu vou encontrar aquele povo. O povo com quem eu viverei por toda a eternidade. Eu vou encontrar, meus irmãos, aqueles de quem eu nunca deixarei de ser irmão. Olha, Russell Shedd, ele disse o seguinte, isso eu fiquei sabendo pelo irmão Paulo, nós conversamos muito ontem, e ele ouviu o Russell Shedd dizer isso numa mensagem, na PIB do Recreio, não foi lá no Rio de Janeiro, e Russell Shedd disse que muitos de nós, quando chegarmos no céu, vamos ter a seguinte sensação: eu já estive nesse lugar, eu já vim aqui antes, eu já tive essa experiência. Por quê? Porque a experiência que nós vivemos unidos aqui é prelúdio do céu, é prelúdio da eternidade. Então, querido, valorize mais isso. Aprenda a alegrar-se todas as vezes. Vou para o culto, eita, vou ver o povo de Deus, até aquele esquisito, até aquela estranha, até aquela figura exótica. Vou ver o povo de Deus, saia de casa vibrando, feliz, louco para chegar aqui e encontrar esse povo. Esse é o sentimento que Deus quer ver no seu coração. Se você está estranhado com alguém desse povo, querido, procure e resolva. Converse, fale o que está sentindo. Se foi você que fez uma besteira, peça perdão. Se foi o outro que fez, perdoe. Geralmente, confusão entre duas pessoas tem besteira dos dois lados. Geralmente. Então acerte as contas, querido. Mas entenda o quanto é importante vir aqui. Seja grato a Deus por lhe colocar nesse povo. Sabe por quê? Porque não foi fácil juntar esse povo. Não pense que foi de graça nós sermos o que somos hoje. Nós só somos povo de Deus porque um preço foi pago para nos unir. Cristo, naquela cruz, pagando o preço pelo meu e pelo seu pecado, entregando o seu corpo para sofrer como a massa do pão que é sovada, entregando o seu sangue para ser derramado como as uvas pisoteadas que fazem o vinho. Essa entrega árdua, a dor de receber do Pai a condenação, algo que
por pecados que ele não tinha cometido. Tudo isso foi feito, sabe para quê? Para a gente se resolver, para a gente se entender, para que houvesse um povo de Deus. Sem esse sacrifício, não haveria unidade, não haveria união dos irmãos. Mas com esse sacrifício, nós podemos vencer qualquer diferença e sermos um em Cristo, em nome de Jesus.